Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Nós vamos falar sobre funções orgânicas. Basicamente, essa parte da função, gente, ela define muito daquele sufixo que a gente vem aprendendo aí na nomenclatura dos compostos orgânicos, ok? Então a gente vai identificar de maneira visual e no nome quais são essas funções orgânicas e, logicamente, onde elas estão presentes no nosso dia a dia. Vocês vão ver que quando a gente fala sobre determinada substância, no nome dela a gente está falando de qual função orgânica ela pertence. E a função, ela tem uma funcionalidade. Então, determinadas funções orgânicas, grupos de função, eles vão ter ali uma funcionalidade, um propósito. Eu começo a aula perguntando, então, o que é um álcool? O que é um álcool? A gente fala de álcool, mas o que é álcool? Todo mundo fala sobre álcool. Todo mundo já ouviu falar ou conversou sobre álcool. O que é o álcool? Para vocês no dia a dia, o que é o álcool? Substância inflamável é aquela que passa na mão. Mas o que? Matador de bactérias. Galera, o álcool, gente, ele pertence às funções oxigenadas. Então, são funções que têm o átomo de oxigênio presente. Então, nós vamos começar estudando elas. E o álcool faz parte disso. O que caracteriza um álcool? Esse álcool que a gente vê no dia a dia, álcool de bebida alcoólica, álcool que a gente limpa a mão, tem outros álcoois que vocês forem ver no laboratório, tem álcool isopropílico. Alguém já ouviu falar? Que ele é utilizado... já ouviu falar? Então, tem outros tipos de álcoois que a gente cotidianamente pode utilizar. Todos eles têm uma coisa em comum, que o que é? É esse carbono, que tem 4 ligações simples, e aqui ele está ligado a uma hidroxila. Esse OH, pessoal, essa partezinha OH, nós chamamos isso aqui de hidroxila. Então, o carbono que só tem ligação simples ligado ao OH, nós vamos dar o nome dele de álcool. Então, sempre que a gente vê essa estrutura em uma molécula orgânica, a gente diz que aquilo ali é um álcool. Então, todo álcool tem essa partezinha aqui. E lá no sufixo, na parte final da escrita do nome da molécula, nós vamos colocar o ol. Então, por exemplo, olha essa estrutura aqui. Quantos carbonos? Cada vértice, um carbono, 2 carbonos. Depois aqui, galera, depois aqui, ó, no final do traço, eu tenho o quê? Hidroxila, ok? Então aqui ao final do traço não é carbono, é uma hidroxila, é um grupo OH. Então eu tenho um carbono, 2 carbonos. Prefixo para 2 carbonos. Lembram? Prefixo para 2 carbonos é et. Eu tenho ligação simples, dupla ou tripla ali? Somente simples. Então eu uso o an, que eu só tenho ligação simples. E qual que é o meu sufixo? Ele não é um álcool. Então o meu sufixo é... Quem que é esse cara aqui? É o etanol. É o álcool mais usado aí no cotidiano. Então, ó, quando vocês falam etanol no dia a dia, saibam que é essa estrutura aqui. E o nome dele vem de uma regra de química orgânica, como vocês vão ver para outros aqui também. Dúvidas aqui na função do álcool? Nós vamos praticar, vocês olharem para a estrutura, saber qual que é a função e também qual que é o nome. E associar no cotidiano também essas propriedades dessas substâncias, ok? O próximo, pessoal, é o fenol, ok? Ele lembra o álcool e é muito comum às vezes errar quando vê a estrutura,
falar é álcool, mas era fenol, ou falar é fenol, mas é álcool. O que é a particularidade do fenol? O fenol, gente, ele tem aqui, ó, essa estrutura que eu já falei muito com vocês, que ela se chama benzeno. Ela é uma hidroxila ligada a um benzeno. Então, o fenol é hidroxila ligado a benzeno. E como que a gente dá o nome? A gente geralmente coloca o ol ao final também, porque tem o grupo hidroxila também. Porém, tem outro jeito, que é escrever o hidroxi antes do prefixo. Hidroxi antes do prefixo. Então, para a gente saber que tem uma hidroxila. Por exemplo, tá aqui uma substância. Esse é o nosso benzeno. A função orgânica, galera, ela é prioritária. Então, agora eu vou tentar colocar sempre a função orgânica no menor carbono. Então, aqui eu tenho uma ramificação e uma função. Quem que vai ser o carbono 1? A função. E depois eu desço ou vou para cima? Eu vou para cima, que eu vou tentar dar os menores números possíveis. Então, aqui, gente, primeiro eu escrevo a minha ramificação. Quantos carbonos nessa ramificação aqui? Tenho um carbono. Um carbono, meu prefixo é met. Então, eu vou colocar aqui, ó, que no carbono 2 eu tenho um met. E para ramificação a gente usa o il. Então, eu tenho um 2-metil. Aí eu vou usar aqui o meu identificador da função, ó. Hidroxi benzeno. Tá? Então eu tenho um metil no carbono 2, eu tenho um hidróxido, uma hidroxila no carbono 1, na estrutura de um benzeno. Beleza, gente? Ok? Então vocês podem encontrar também com o ol no final ou com esse hidroxi aqui antes do prefixo da cadeia principal. São dois jeitos, tá? Vamos no outro. Enol. Seguimos no ol ali. O enol, ele lembra o álcool. E é importante que tenha a diferença aqui primordial, tá, galera? Qual que é a diferença aqui? Aqui eu falei para vocês que só tem ligação simples. No enol, eu tenho uma ligação dupla no meu carbono que está ligado à hidroxila. Essa é a diferença entre o álcool e o enol. No enol, tem uma ligação dupla no carbono que está ligado à hidroxila. Por exemplo, aqui, ó, olha a minha ligação dupla. Carbono 1, carbono 2. Beleza. O que vai ser o nome desse cara aqui? Quantos carbonos? 2. Prefixo, então, é et. Ligação simples, dupla ou tripla? Dupla, então o meu infixo ele é em. Deixa eu colocar aqui 2 carbonos. Dupla ligação. Aqui eu não preciso localizar a dupla ligação, porque a ligação dupla só dá para estar aqui. São os únicos 2 carbonos, só tem como estar entre eles. E o meu sufixo é ol. Então esse aqui é o meu etenol. Então a gente tem o etanol e tem também etenol. Então quando nós vimos uma dupla ligação ligada ao carbono que está na hidroxila, enol. Se essa dupla ligação estiver dentro de um anel benzeno, fenol. Então temos álcool, fenol e enol, todos que vão usar a hidroxila ali ligada ao carbono. Beleza, gente? Para fechar hoje, galera, vamos falar do éter. O éter, ele é uma cadeia heterogênea. Ou seja, tem outra coisa além do carbono dentro da minha cadeia de carbonos, que no caso aqui é o oxigênio. O éter é um oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos se chama éter. E o nome dele é um dos mais esquisitos aí pra gente dar um nome, um dos mais complicados. Fica um nome longo. Eu vou olhar o grupo menor
Vou colocar o prefixo e falar oxi. Aí eu coloco o prefixo do grupo maior, o infixo do grupo maior, letra O. Exemplo. Quantos carbonos aqui, gente? 1, 2. E pro lado de cá? 1, 2, 3. Qual grupo é menor? O de 2 é menor que o de 3. Então, o de 2, prefixo de 2 carbonos. Et. Então, esse aqui é o meu et mais óxido. É o meu etóxido. Aí eu vou para o prefixo do grupo maior. Prefixo de 3 carbonos. Prop. Prop. Ok, galera? Prop. Infixo tem ligação simples, dupla ou tripla? Somente simples. Então, o meu infixo ele é an, em ou in. An. E depois eu finalizo com a letra O. Então, aqui eu tenho o meu etoxipropano. Ok? Esse é um dos mais complicados. Esse e o éster, eles são os mais chatinhos para lembrar a regra. O nome fica maior. O restante vocês vão ver que é tranquilo. E primordial, gente, é identificar aqui e saber falar. Olhar para isso e saber falar. É um álcool. É um fenol. É um enol. Ou é um éter. É isso que é o primordial aqui. Vocês conseguirem identificar o que é o que. Beleza, gente? Dúvida? Não?